Frente a Frente. Oferecimento BDC Telefones, a loja autorizada da Vivo. Olá, seja bem-vindo ao programa Frente a Frente, aqui na sua TV Mogi News, no canal 15 da NET Digital ou no www.tvmoginews.com.br. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje de frente comigo o deputado estadual Estevão Galvão, líder do Democratas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E detalhe, né? O deputado Estevão já foi vereador, 4 vezes prefeito de Suzano, deputado federal e é o 3º mandato como deputado estadual, além de ter sido subprefeito da subprefeitura de Guaianazes. A sua história e trajetória política já somam 40 anos. É um prazer recebê-lo, deputado. Olha, Marilei, é um prazer realmente. Eu gosto muito de você, você sabe muito bem disso. Para quem não sabe, eu acompanho a Marilei em toda a sua história. Eu acho que eu conheço a Marilei desde o nascimento. É isso mesmo, 41 anos. Conheci a mãe, o pai da Marilei, conheci todos os bons momentos, mas conheci também os todos ruins os momentos também. Difíceis. Não diria ruim. Todo mundo passa, momentos né, difíceis, deputado? né, ô Marilei? Mas a vida da gente é assim mesmo. E é assim que tem que ser. Que é para a gente crescer, para a gente amadurecer, para a gente aprender, para a gente encontrar e conquistar o espaço. Você, hoje, é uma pessoa de bem com a vida, com as suas atividades, com a sua profissão. Mas você tem um espaço. Você tem um espaço na rádio, você tem um espaço na televisão, enfim, você tem um espaço no seu meio, que é a comunicação. Mas isso ninguém lhe deu. Você conquistou. Como é que você conquistou? Com a sua competência, claro, mas muito mais do que isso, com a sua vontade e determinação. Então, você chega e às vezes fala, mas você tem sorte. Olha, gente, sorte é importante. Sorte é relativo também, né? Precisa trabalhar muito. Deputado, obrigada pelos elogios, eu fico até emocionada. Mas só falei a verdade. E assim, na verdade, deputado, eu acompanho a sua vida desde que eu me conheço como jornalista e até estagiária, né? É verdade. Deputado tem 40 anos de história, uma história que começou lá atrás, em Suzano. Aliás, você nasceu em Garça, veio para Suzano há muitos anos. E a sua história de vida é muito bonita, né, deputado? Você começou como contínuo da Prefeitura de Suzano. Queria que você contasse lá. Eu vou contar um pouco, mas eu vou contar a partir de Suzano, que como você bem disse, eu nasci em Garça. Isso. De Garça eu fui para o Paraná, fiquei um tempo lá trabalhando. Isso. Lá no Paraná também lutei, trabalhei, batalhei muito, até com caminhão e etc, né? Mas enfim, eu cheguei em Suzano no dia 13 de janeiro de 1960. Trabalhei algum tempo na Suzuki, né? Naquela época se chamava Indústria de Sedas Maluf. Nossa. Trabalhei como operário. Naquele tempo trabalhava em 3 períodos. Era das 2 às 10, das 10 às 6 e das 6 às 2. E aquele tempo era diferente, né, Maria? Porque aquele tempo, hoje todas as empresas têm que dar vale transporte, refeição, naquele tempo não tinha nada disso. Nenhum direito então quase, a gente né? levava marmita. E a gente esquentava no banho-maria. Então, depois dali trabalhei numa loja de colchão, entregar colchão, etc. Depois eu entrei na prefeitura, eu tenho minha carteira profissional até hoje, né? Como servente. Servente da Prefeitura de Suzano. Na verdade, trabalhei pouco tempo como servente, porque daí logo fiz amizade aqui e ali, com aquele tempo era o Ticão e tantos outros amigos que tinha lá, e o meu irmão era muito conhecido, o Gama, que ele era secretário na Câmara. Então eles já foram me dando alguma coisinha para auxiliar de escritório, etc. Então logo eu passei para auxiliar de escritório, depois escriturário, e assim foi a minha vida, né? Mas começou lá embaixo, comecei lá embaixo. Mas na prefeitura, Marilei, eu cheguei também no mais alto cargo na época, viu? Porque naquele tempo não tinha secretariado
Aquele tempo era diretoria, e eu cheguei a diretor da Receita na época. Né? Então você chegou também com o seu trabalho. Com você trabalho. No seu trabalho. Agora, a minha entrada para a política, você está dizendo 40 anos de vida política. De vida pública, política, é verdade. Eu fui candidato a vereador em 1972. Quer dizer, agora em 2012... completou 40 anos, embora eu tenha sido candidato em 72 para assumir em 73. Mas a grande verdade é assim, eu também acabei sendo candidato a vereador por acaso. Então, como é que começou essa história? Então, ali era o seguinte, naquele tempo, eu acho que governador, candidato, ou era governador, era candidato, não, governador era o Laudo Natel. Laudo Natel. Eu era bem amigo do Laudo Natel por conta do Dr. Moura, que sempre foi ligado. Eu era molecão, né, Marilê? E aí o Ticão era candidato, e eu fazia campanha pro Ticão. Mas o Ticão sempre foi vagabundo, né? E nunca gostou muito do batente. E ele, quando faltava 3 meses, desistiu. Desistiu com 3 meses nessa eleição. Eu fiquei muito bravo, né? Ô, Ticão, mas você não pode, nós estamos trabalhando, não, o quê? Eu falei, então você não vai, eu vou. Então daí que eu saí candidato. Eu me lembro até hoje. 3 meses antes. 3 meses antes. A única propaganda que eu tinha era... Quem embolou foi o próprio Ticão. Era assim, plante a semente da renovação. Vote em Estevão Galvão. A gente não tinha nem carro para fazer campanha. Mas também naquele tempo era tudo diferente, viu, Marilê? Tinha esse dinheiro hoje é uma prostituição terrível. A eleição hoje é uma coisa difícil, terrível, cara. Tudo que não é bom tem hoje. Naquele tempo não, era uma coisa muito mais pura, mais séria, mais honesta. Era corpo a corpo mesmo, corpo a corpo e as pessoas mostrando propostas, ideias, a vontade de trabalhar, a amizade, né? Enfim, daí fui candidato a vereador, um medo louco de não me eleger, lógico, né? No fim acabei sendo o vereador mais votado naquela eleição, e isso que dá história, né? Porque, você veja, em 1972, nós tínhamos 11 mil votos válidos. 11 mil. A cidade tinha 13 mil eleitores, mas votos válidos nós tivemos 11 mil. Aquele tempo a abstenção, aquelas coisas, era menos, era uma casa de 10%, hoje chega a 30%. E, então eu tive 10%, né, numa eleição de vereador. Hoje, nessa eleição agora, onde nós estamos, tem vereador lá que se elegeu com 600 e poucos votos. Isso mesmo. Né? Isso então, mesmo. eu vejo que votação... Há 40 anos é uma votação estupenda. Eu lembro que naquela época, os mais votados, acho que do Estado proporcionalmente, na época foi eu em Suzano, o Junge em Mogi, o Robson Marinho em São José dos Campos. Nossa, essa história... o Robson Marinho sempre conta, e uma sua coisa verdadeira. E aí, com essa história, eu fui o mais votado, eu presidi, eu dei a posse para o prefeito, entendeu? E aí a própria população começou, não, vai ser prefeito, e eu acreditei, acreditei, me candidatei, e graças a Deus foi a primeira eleição foi muito difícil, mas ganhei, e aí a minha vida iniciou, foi aí, nessa batalha, nessa luta, né? Contando sempre com a presença de gente como você, com os meus amigos. Menino, é impressionante, assim, vereador mais votado, aí você foi prefeito de uma cidade como Suzano, que naquela época era muito difícil ser prefeito, era bem... sem a estrutura que a gente tem hoje, né, claro. E assim, como é que era ser prefeito aos 30 e poucos anos de idade, deputado? Porque assim, eu sei que você subia nas máquinas, você mesmo fazia a obra, conta um pouquinho dessa história. Era meio assim, eu sempre fui muito trabalhador, né, Marilê, eu tenho mania de ser trabalhador, eu gosto de trabalhar e eu nasci, meus pais, gente simples, na roça, eu de 6 anos de idade já limpava tronco de café, então eu sempre trabalhei. Então, como prefeito naquela época, realmente, você tinha que bater o escanteio e correr para a área para cabecear, não tinha jeito. Então, tanto que eu aprendi, né, aprendi a pilotar todas as máquinas, né. Eu mexia com pá carregadeira, com reta escavadeira, com patrol, caminhão, com tudo que fosse necessário, eu mexia. E eu sempre gostei disso também, né? Gostei de mexer. E a cidade era menor, o número de habitantes era muito menor, a gente conhecia
todas as pessoas, você andava na rua, não tinha quem você não conhecesse. Então, realmente, era tudo muito mais família, né? Tudo muito mais, assim, perto da gente, muito mais íntimo, né? Muito mais... era bem gostoso, viu? Bem gostoso. E as coisas vão crescendo. Hoje, por exemplo, Suzano tem hoje 300 mil habitantes e você anda pela rua... Eu, por exemplo, conheço muita gente me conhece, mas não como naquela época, né, Marilei? Agora, deputado, você foi prefeito, depois você foi ser deputado federal. Então, isso que muita gente estranha, porque todo mundo entende que o caminho correto é ser prefeito e deputado estadual. Por quê? Então, aí é o seguinte, vou até falar mal de um grande amigo meu que já faleceu, o Maurício Najar. Que se conheceu muito bem. Era um brilhante advogado e um brilhante deputado também. Super. Naquela época, o Maluf, que era governador, que comandava a política, era Arena e MDB. Era isso daí. E eu queria ser candidato a deputado estadual, mas eu não tinha força lá em São Paulo. O Najar já tinha. Então o Najar não deixou que me desse a legenda para eu ser candidato a deputado estadual. Entendi. Daí, o Maluf, com aquela inteligência que ele é próprio, né? Me convenceu que ser deputado federal era melhor. Ele que te convenceu? Ele me convenceu, mas não Por isso que você foi. Mas eu sabia, eu fiz de conta que entendi, mas eu sabia que o problema é que ele não queria colocar mais um candidato a deputado aqui para não prejudicar o Najar. E, enfim, aí eu era, acho que meio inconsequente também, né, Marilei? Você acreditou e foi? Eu fui inconsequente de ser candidato a prefeito, né? Verdade. E acabei ganhando. Depois fui muito mais inconsequente ainda em ser candidato a deputado federal ainda. De cara. E ninguém acreditava. Ninguém. E olha, o pior ainda, vou te contar mais uma história aqui, porque como eu fui inconsequente. Aquele tempo o voto era vinculado. E no estado de São Paulo... Todo mundo queria votar no Montoro, ninguém queria votar no PSDB. Isso mesmo. Todo mundo queria votar. Então você veja, e quem votasse no Montoro não podia votar em mim. Era muito difícil. Então foi uma eleição dificílima. Mas mesmo assim, em 1982 foi isso daí. Porque foi o mandato de... 6 anos. De 6 anos que eu tive. Eu fiz 55 mil votos. Gente, isso é muito voto há 30 anos. Não é verdade? Muito voto. É, muito voto. Foi essa eleição que o Junge contou aqui para mim que perdeu. Pode ser. Para o Machado. Foi sim. Ele e o doutor Miguel Najib perderam por causa do voto vinculado para o Montoro. Isso mesmo. Foi essa eleição mesmo. Ele contou aqui que o Machado ganhou também por causa do voto disso, vinculado. Que ninguém acreditou, porque ele era um azarão. Na verdade, foi essa a história. Foi essa mesmo. Então, foi 82. Olha como é gostoso a gente começar a lembrar, né? É verdade. O Junge falou aqui. É verdade. Interessante, exatamente. Né? E foi bom também lembrar do Najar, né? Porque foi um grande político, gostoso, né? A gente lembrar de pessoas que deixou, assim, na vida um exemplo de vida, de trabalho. O Najar era uma pessoa do bem e de bem, né? Verdade. Ele era muito competente. Muito competente. Muito competente. O deputado Estevão, depois foi ser, então, deputado federal, que todo mundo estranhou, ninguém acreditou. E aí ele dizia, mas como você é um louco, como é que você vai ser candidato a deputado federal? De cara, assim? Eu falava, vou ser federal. E ganhou. E ganhei. Mas você não gostou de ser deputado federal? Não é que eu não gostei. Eu vou te explicar, Marilei. Explica, É o seguinte, fui deputado federal. Num primeiro mandato, eu cheguei a ser coordenador da bancada paulista, na verdade. Era titular da Comissão de Economia também. É que depois, com o Covas, eu fui deputado estadual. Então, aí eu comecei a comparar. Então, eu acho que eu, por exemplo, eu produzo muito mais como deputado estadual que como federal. Entendi. Você entendeu? Porque aqui são 94. Lá são 513. São 513. E outra coisa... Num único mandato, você pode começar a analisar os nossos amigos, que eram grandes autoridades aqui em São Paulo, quando chegaram em Brasília, eles desapareceram da imprensa. Sumiram. Eu não vou citar, não, para não ser deselegante, mas ele nem precisa te citar. Muito difícil. Não é verdade? Muito difícil. Chegaram e desapareceram. Porque verdade. Não é por incompetência, não, é porque lá é difícil. E num único mandato, você chega sem nenhum cargo, gente. Exatamente. Então a imprensa não te procura, a não ser que você seja uma figura folclórica, polêmica. Ou um tiririca, um neto do Antônio Carlos Magalhães. É isso aí. Senão você não aparece. Você tem que ter. Exatamente. Você tem que ser ou um tiririca ou já
ter alguma história, uma história, tradição, estatura política. Exatamente, senão você não aparece. Senão vai demorar. Depois, o deputado Estevão voltou para Suzano para prefeito, depois foi ser deputado estadual, prefeito de novo. Daqui a pouco eu vou contar, depois do intervalo comercial, e vou ter que contar já um assunto muito interessante, que ele andou contando numa história aí na TV Assembleia. Depois eu vou contar para você. Não saia daí. Tem uma história babado do deputado Estevão, depois do intervalo. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Deputado Estevão Galvão, meu convidado frente a frente aqui hoje na sua TV Mogi News, na nossa TV Mogi News, para contar um pouquinho da trajetória dele na política. E depois nós vamos falar no próximo bloco de um babado do deputado. Depois outro bloco. Você não pode perder, com certeza. Deputado, você foi lá, foi ter deputado federal e voltou para a Prefeitura de Suzano. Como que foi esse retorno? Olha, o retorno foi uma coisa, eu diria até retumbante, viu, Marilê? Foi uma eleição tranquila, muito fácil. Eu tenho que dos votos válidos, na época, eu acho que eu fiz 76%. Foi. Uma coisa assim, eu me lembro bem que o juiz eleitoral era o Dr. Maurimar até. Quer dizer, foi um negócio, né, assim, mais... o povo soube reconhecer o trabalho, então o retorno foi bom, tranquilo. Aí trabalhei... também, eu sempre fui muito trabalhador, aquilo que eu falo, eu sempre trabalhei. Você sempre gostou de ser prefeito, né? Sempre gostei. E concluiu o meu mandato, aquele tempo não existia reeleição, não tinha. Aí foi quando eu me candidatei de novo a estadual. Aí você foi ser deputado estadual. Aí fui ser deputado estadual com o Mário Covas. Exatamente. Só que você era malufista, né? Então, eu Conta era malufista. Então, por que eu deixei de ser malufista? Toda a minha vida fui malufista. Eu lembro. Quando eu fui deputado estadual, eu fui indicado para ser o relator do orçamento do Estado de São Paulo, no primeiro ano. E no segundo ano, o Mário Covas falou para o Walter Feldman, que na época era líder do governo, falou, olha, põe o deputado Estevão de novo para ser o relator. Eu fui. Nessa de ser relator, eu criei uma amizade, um relacionamento com o Mário Covas. E você, Marilei, eu estou me falando aqui, porque eu estou falando para o telespectador. Porque para você eu não precisava falar nada. Nossa, eu participei. Porque você participou. Quantas vezes você foi ao Palácio comigo? Você pegava na bochecha do Mário Covas, não é verdade? Então, ele era eu falo assim porque eu fico emocionado, né? Mas aí o Mário Covas nunca pediu para eu apoiá-lo politicamente. Ele era um homem ético mesmo. Ele era. Mas eu criei aquela amizade com ele tão forte que aí veio a reeleição. Eu não tinha trabalhado para ele na eleição. Veio a reeleição e eu me lembro que quando ele estava em quarto lugar, o Maluf estava em primeiro. Aí eu anunciei aqui em Suzano, na região, que eu ia trabalhar por causa. Mas você é um louco. O Maluf tá ganhando a eleição. Ganha. Exatamente. Você vai no quarto lugar você vai apoiar? Onde já se viu, né? Você toda a vida foi malufista, não. O Valdemar... Seu Valdemar ficou doido. O Valdemar foi com o Maluf no meu gabinete. Eu estava lá. Você estava lá e o Maluf falava assim, Estevão, casamento de tantos anos. Não, seu Valdemar ficou não bravo pode ter um fim dessa forma. Isso mesmo. Falei, não, o governador, me desculpa, mas eu já decidi, eu vou apoiar o Mário Covas. O Mário Covas, tenho um grande respeito pelo senhor e tal. E aquelas histórias todas, né? E você... Valdemar eu gosto demais, e sempre gostei mesmo do Valdemar. Mas, e você acredita, rapaz? Eu vinha no gabinete do Valdemar, Marilei. Então, eu me lembro que uma vez que eu vim, o Valdemar falava assim, Estevão, não se preocupa, viu? Eu já falei com a Vitória, não era a Vitória que chamava a secretária do Maluf? Vitória. Acho que era Vitória. Acho que era. Isabel. Já falei com como é que chamava a secretária dele? Mariúcia. Mariúcia, liga para Isabel, eu quero falar com o Dr. Paulo. Ele falava, ele tem uma voz meio falada. Quero falar para ele. Aí ele pegava o telefone, acho que era mentira, ele não estava falando com ninguém. Ele falava, Dr. Paulo, estou aqui com o Estevão. Olha, não vai perseguir ele depois não, viu? Porque ele é um amigo meu, não sei o quê. Eu sei que... Porque você ia fazer campanha, estava fazendo campanha pro Covas. Porque eu estava fazendo campanha pro Covas. E aí eu vinha para Suzano, uma vez, a última vez eu estava com o Ticão até. Eu vinha com o joelho tremendo. Eu falava, Ticão, eu tô fuzilado, né?
Não pode nem falar o palavrão aqui. Mas ele estava vendo, se o Maluf ganhasse... Não, mas a gente tinha certeza que o Maluf ia ganhar. Porque estava em primeiro. E aí, como Marilei, é que pode, né? Você sabe quando que mudou? Mudou, a eleição era, por exemplo, no domingo. Na terça-feira... Virou. Apareceu uma pesquisa à noite que o Covas passou na frente do Maluf. Nossa, você não acreditou, né? Passou você não acreditou. Impressionante, né? Ele ter ganhado a eleição. Impressionante, eu fico emocionado até hoje. Eu também, eu acompanhei de perto. Eu tive uma convivência com o Covas, depois você lembra que ele chegava a vir na minha casa assistir jogo de futebol. Ele adorava você. Quantas vezes ele vinha para Suzano só para almoçar? Vinha ele driblava a segurança. Para vir almoçar em Suzano. Mas ele vinha almoçar em Suzano. Verdade. Ele falava, Estevão, não vou aí. Ele me conhecia pelo nome, Mário Covas. Não precisa avisar a política, não precisa avisar ninguém, não. Eu só vou para falar com você, para bater papo, para almoçar, comer pastel. Comer pastel e etc. Mas o Mário Covas era um político diferente, né? Eu não quero fazer nenhuma comparação, mas eu acho que políticos como o próprio Tancredo, Ulisses Guimarães, Mário Covas, o próprio Serra e o Alckmin, dentro dessa linhagem aí, eu acho que está acabando, hein? Nós temos pouquíssimos. Deputado... Tomara que surjam alguns outros, né? Mais ou menos com essa estirpe aí, né? Com esse caráter. Você foi deputado estadual junto com o Mário Covas, aí você foi prefeito, apoiou o Mário Covas. Isso. Ele ganhou. Você acabou fazendo um terceiro mandato bacana, porque tinha o Covas apoiando. Isso, é verdade. Foi reeleito. Isso. Prefeito, quarto mandato. E voltou para a Assembleia. Não é isso? É isso aí. Deputado, você olhando, você está com 70 anos de idade. Também não precisa ficar contando, não precisa contar. Como que você olha a sua trajetória hoje? Você, o que você vê Marilei, da sua trajetória? Eu acho, olha, Marilei, não é com o intuito de me vangloriar, não é nada. Até porque você me conhece, sabe que sou uma pessoa muito simples e não tem nada de prepotência na história da minha vida, mas eu me considero um vencedor. Não só por tudo isso, mas por ter também criado uma família, né? Minha família, hoje tenho minhas filhas, meus netos, quer dizer, vivo há 43 anos casado, com a mesma mulher, que não é fácil. Que não é fácil. Não é? Aliás, sua mulher virou vice-prefeita de Suzano. Depois de véia, ai meu Deus, se ela ouvir isso, ela vai ficar louca. Fala pra ela Perdão, Viviane, depois de idosa. Então, agora, com mais de 60 anos, como o programa é gravado, prefeita, você pode muito bem cortar, né? Não vou cortar não, mas me perdoe depois de véia, mas... Com mais de 60 anos ser prefeita. Então, menina. Vice-prefeita. Mas ela é muito determinada, é muito competente também. Como é que pode ela ficar louca depois de tantos anos? Mas sabe o que é, Marilei? Isso é muito mais idealismo, é muito mais pelo fato de gostar da cidade do que da pretensão de ser vice-prefeita ou prefeita. Eu acho que no momento foi necessária a presença dela e ela mostrou que ela, quando precisa, está presente. 8 anos do PT na cidade de Suzano. Você sofreu uma derrota política. Sofri. Para o Marcelo Cândido. Foi uma derrota difícil. Porque perder nunca é fácil. Não. Né? Ganhar é fácil, né, deputado? Quem ganha não tem nada para explicar, né? Exatamente, exatamente. 8 anos depois do PT lá, como é que é? Lavou minha alma. Tô de alma lavada, não tem. Eu já te falei isso no seu programa. Falou na rádio. Tô de alma lavada, por mim e pelo povo de Suzano. Porque o PT saiu de Suzano, não o PT, mas o prefeito, saiu com 78% de rejeição. Ele foi tão rejeitado que ele foi rejeitado dentro do próprio partido. Não é verdade? Ele perdeu a presidência do partido dele e perdeu também a convenção, a prévia para indicar o candidato a prefeito. Então você veja que o povo é sábio. Ele foi rejeitado não só pela população, ele foi rejeitado pelo próprio partido. O que você quer agora? É verdade? Você quer do futuro, é ótimo, né? Mas é verdade que você vai ser presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo? Não. Eu acho difícil, Marilei. Para mim seria uma honra muito grande. Mas eu já ouvi seu nome lá. Não, eu também já ouvi muito lá dentro da Assembleia, por muitos companheiros e até por lideranças importantes, como, por exemplo, o atual líder do PT, que é aquele menino Como é que é o nome de Guarulhos, como é que chama? Eu não lembro o nome dele. Boa gente pra caramba. Não lembro. Ele veio conversar comigo. Enfim, não lembro. Houve uma coisa. Mas ali a tradição ali é a seguinte.
É PSDB. Ali vai ser PSDB. O PSDB vai ser presidente, nós já estamos conversando e... Mas seria uma honra para você. Poxa, seria uma honra. Marilei, imagina ser presidente da Assembleia. Da Assembleia do Estado de São Paulo, o maior estado da federação. Você é um líder regional, deputado Estevão. Você acabou virando uma referência para toda a nossa região. Então a gente fala assim, o deputado Estevão falou isso, falou aquilo, resolveu isso, vai resolver aquilo. Qual que é o carinho que você tem hoje em relação à região e a Suzano? Bom, Suzano, eu sempre falo que Suzano, além de eu gostar de Suzano, porque foi a cidade que eu escolhi, eu tenho uma dívida de gratidão. Eu sempre falei, eu nasci em Garça, mudei para o Paraná, mas construí a minha vida em Suzano. Então eu dei uma dívida de gratidão. O povo suzanense sempre me ajudou. Eu sempre digo, tenho que agradecer a Deus e ao povo de Suzano. E é claro que também toda a região, porque eu sempre me elejo, Marilei, com uma votação maior, mas sempre a votação do Alto Tietê sempre foi suficiente para me eleger. Então, na verdade, eu sou eleito pela região do Alto Tietê. Claro que eu tenho votos a mais, etc., que eu agradeço muito também, mas eu sou muito agradecido. Então, a forma de agradecer é trabalhando. E eu sempre me coloco à disposição de todos os prefeitos, vereadores, da população, entendeu? Porque é difícil eu sair procurando o que você precisa, o que não precisa, não é verdade? Mas me procurou, eu corro atrás mesmo e ajudo mesmo. E digo mais, trabalho, tanto que eu já recebi muitas honrarias e homenagens, mas tem algumas que marcam. Por exemplo, eu recebi um título, por exemplo, da Santa Casa de São Paulo, de Irmão Remido, quer dizer, isso é reconhecimento de trabalho. Eu recebi uma homenagem também da Associação dos Magistrados do Estado de São Paulo. Quer dizer, são homenagens fortes, né? Quer dizer, isso é reconhecimento de trabalho, né? Então, você, deputado, é líder do DEM na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, líder do Democratas, né? Falava-se muito, o Democratas vai acabar porque o PSD foi formado e tudo mais. Como é que está o DEM hoje? Realmente a presença do PSD atrapalhou bastante o Democrata. Mas, olha, a performance do Democratas nessa última eleição, considerando todos esses estragos, foi boa. Você vê, nós fizemos 2 governadores, né, o da Bahia e do Sergipe, né? Aqui em São Paulo fizemos 46 prefeitos, né? E uma quantidade relativamente boa de vereadores. Perdemos uns 30 prefeitos, normal, porque nós perdemos realmente, não é verdade? Essa janela que se abriu, na verdade, que é o PSD, o partido do Gilberto Kassab. Do Gilberto Kassab, e ele acabou carregando, né? Mas você ficou firme no DEM? Eu fiquei firme no DEM porque eu não tinha razão para sair do DEM. Eu não sou aventureiro na política. Eu faço política de uma forma séria, honesta e profissional, entendeu? E mesmo porque eu sou alinhado. É aquilo que eu disse para você, sou alinhado. Era com o Covas, era com o Sérgio, sou com o Geraldo Alckmin. Você é alinhado ao governador? Sou alinhado ao governador. Gosto demais do Kassab, hein? Mas é amigo do Geraldo. Entendeu? Não, eu sou amigo do Kassab, gosto demais do Kassab. Mas eu tenho nível de gratidão, é lógico. Com o Geraldo. O governador Geraldo Alckmin, o ano que vem, vai passar por uma reeleição em que a gente sabe que São Paulo já elegeu o segundo poste, que é o Fernando Haddad. Ele mesmo que falou que ele era o segundo poste do Lula. Como é que você está vendo essa reeleição do Geraldo Alckmin? Não vai ser difícil? Olha, Marilei, eu vejo tudo como difícil. Eu prefiro ver assim. Mesmo quando todos dizem, não, isso é fácil, é baba, eu não acredito em baba. Eu acho que o Aureliano Chaves dizia assim, eleição e mineração é só depois da apuração. Verdade. Então eu acho o seguinte, é difícil, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Não é verdade? Se é difícil, vamos trabalhar o dobro. Eu acho que o Geraldo está muito bem, ele faz um bom governo, está bem avaliado. E para a região ele está indo bem? Eu acho que a região está indo muito bem. A expectativa para a região é das melhores. Ele vai cumprir a agenda metropolitana? Vai cumprir a agenda vai metropolitana. Ter que cumprir, né? Nós vamos cobrar, o Expresso né, Leste está chegando, a Rodoanel está chegando, as estações novas estão chegando, tem a agenda metropolitana, tem agora rebaixamento da Calha do Rio Tietê, tem o Parque Linear, tem muita coisa vindo para cá, Marilei. Suzano vai ganhar um hospital novo em Suzano, não é verdade? Já a Poupa Tempo já chegou aqui, já chegou em Suzano.
vai melhorar a saúde, o centro de tratamento de dependentes químicos, quer dizer, muita coisa. A região vai ganhar muita coisa. Tem muita lição de casa para o governador. Tem. Nós vamos cobrar. Claro, claro. Deputado Estevão Galvão, líder do DEM na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é o líder, na verdade, do Democratas junto ao governador. Já reconduzido pelo 6º ano. Reconduzido pelo 6º ano. Olha que bacana. Vai contar pra gente depois do intervalo que ele foi lutador. Você sabia disso? Depois do intervalo você vai saber a história do lutador de telequete. Aquele tempo era Astros do Ringue. Astros do Ringue. Astros do Ringue. Depois do intervalo você vai descobrir o que é isso aqui no programa Frente a Frente com o deputado estadual Estevão Galvão. Não saia daí. Estamos apresentando Frente a Frente. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Frente a frente comigo hoje o deputado Estevão Galvão, líder do Democratas na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Aliás, eu fiquei devendo o nome do Alencar Santana, deputado líder do PT. Então já lembramos aqui, e ele é o nome dele que o deputado Estevão estava agora há pouco elogiando no outro bloco. Deputado, você foi lutador. Conta pra mim essa história de lutador. Não, deixa eu explicar. Explica porque eu acho o máximo. Eu sempre gostei muito de esporte. Você sempre foi muito atlético, né? Muito. Sempre foi. Sempre foi muito atlético. E muito vaidoso, né, deputado? Muito vaidoso. Muito. E aí sou até hoje, né, Maria? Até hoje. Você fala assim que eu tô bem, eu tô bem. Não, sou meio bobo. Você tá bem, vou ficar tranquilo. Mas interessante, Marilei, que eu pratiquei todas as modalidades. Eu joguei basquete, vôlei, futebol, malha, bocha, você gostava, bolinha sempre de gude, pinei pipa. Mas eu nunca fui bom em nenhum. Eu era médio em tudo, né? Você era meio mais ou menos. Mais ou menos em tudo. Mas na luta eu me dei melhor. Então eu treinei um tempo judô com o Trinca, né? Também nem cheguei a ser faixa preta, nada. Mas daí eu fui luta livre com um rapaz que era gerente do cinema em Suzano. Nossa, eu não lembro o nome dele, ele já até faleceu. E nós vamos treinar na academia do Teddy Boy Marino. Pelo amor de Deus. Teddy Boy Marino. No tempo que o Teddy Boy Marino estava no auge. Então, bombando, né? Bombando. Daí então eu lutei também há algum tempo lá com ele na televisão. Como é que era o seu nome? Conta. O pessoal chamava de Diabo Loiro. Mas já teve outro Diabo Loiro também. Mas você era um Diabo Loiro também. Era também. Você ganhava? Apanhava muito? Olha, não é que apanhava muito. A luta livre... Ela é meio É um teatro. É um teatrão, né? E é muito mais difícil até do que se lutar normal. Isso todo mundo fala. E também que se lutar normal vai machucar, não é verdade? Uma encenação, então, né? Depende do dia e da luta. Tem a luta que era para você ganhar, tem a luta que era para perder. Na televisão, às vezes, era uma coisa, numa excursão era diferente. E por que você largou a luta? Porque a minha mulher, eu fiquei noivo da Viviane. A atual minha mulher hoje. Meu sogro gostava muito de assistir, mas a Viviane tinha vergonha. Não acredito. Tinha. Sua, e eu lutava então... para ganhar dinheiro, não pensei que era para fazer boniteza, não. Não era para... Não, era porque eu precisava do troco mesmo. Jura? Eu ganhava, mas ganhava um dinheiro? Ganhava um troco nessas excursões, tudo ganhava. Você ficava viajando e tudo mais? Ganhava. Mas por que a Viviane não gostava? Ela tinha vergonha? Tinha vergonha, né? Coitada. Porque era muito chique. Ela era chique, não era? Era. Você não era, você era pobretão. Ela era, né? Não era pobretão. Naquele tempo, a mãe dela já era inspetor escolar naquela época. Era super elevadíssimo, Era uma grande autoridade, Era, com certeza. Agora, deputado, eu quero que você conte pra gente, a gente já falou do seu Valdemar aqui hoje, né? Mas eu quero que você conte para os nossos telespectadores, que eu tenho certeza que não conhecem essa história, sobre a história de você ter levado cigarro pro seu Valdemar na UTI do Hospital Ipiranga. Essa história... Todo mundo conta, claro, que com saudade do seu Valdemar, mas é uma história muito interessante. Por quê? Deixa eu contar, eu vou contar essa história, eu vou contar mais uma. Conta. No meu primeiro mandato, eu estava no Palácio do Governo. E Valdemar já era bem mais conhecido que eu no meio político. Mas eu não sei por que razão, lá o mestre de cerimônia do Palácio era uma reunião de prefeitos. Chegou para mim e falou, você vai falar em nome dos prefeitos. Eu falei, tudo bem, então vamos falar, né? Aí daqui a pouco ele volta e fala, você não vai mais falar em nome dos prefeitos. Aí eu quis saber por quê. Foi porque você está sem paletó. O Valdemar, não, senhor. Se é por causa disso, não. Então vai usar meu paletó. Ele tirou o paletó, me emprestou. Meu Deus. Então aí eu falei em nome dos prefeitos, mas com o paletó do Valdemar. Isso, ele fez questão. Ele fez questão. Você vê como você já estava... E esse negócio da história do cigarro é assim, foi aqui no Hospital de Mogi, ele estava no Hospital Ipiranga. Dr. Nobolo Mori. Dr. Mori, e quem estava cuidando do Valdemar era o médico aqui, que é irmão do Chico Nogueira, o
O doutor Olavo. O Olavo, né? Pneumologista. Aí, pneumologista. E aí eu estava lá, aí o Valdemar, doentinho, bem doente, me pediu um cigarro. Peguei e dei, né? Peguei um copinho, fiz um cinzeirinho, ele fumou ali, o médico entrou, me deu uma bronca lascada, né? O Olavo. Falei, doutor, tem dó, você tem que ter proibido isso há 20 anos atrás. O que adianta proibir hoje? Deixa de fumar aí, fumou, legal, no dia seguinte morreu, coitadinho. Verdade. Mas todo mundo conta essa história. E é verdadeira. Porque, na verdade, né, você tinha uma relação tão estreita com o seu Valdemar, né? O Valdemar não ficava sem ligar para mim, pelo menos 2 vezes por semana. Ele gostava de você, eu não né? sei se nos últimos anos ele estava carente, ou se realmente a afinidade dele comigo foi aumentando. Eu acho que enfim. sim. Mas, essas coisas que eu estou falando é mais para o telespectador, porque você acompanhou de perto. Eu vivenciei essa história. Você viveu isso daí, junto com o seu Valdemar, inclusive. Ele ligava para mim no mínimo 2 vezes por semana. E eu gostava demais, né? E outra coisa que nós não falamos aqui, Marilei, nessa história do Maluf e do Mário Covas, eu tinha postado com ele um almoço. Você lembra que depois... Lembro, eu estava lá. Que depois ele foi pagar o almoço. Lá em Suzano. Lá em Suzano. O trato é o seguinte, tinha que pagar com cheque. Eu lembro. Que era para a gente poder mostrar isso e tal, mesmo. Que ele perdeu e isso foi lá, mesmo. Pagou, reuniu os Aliás, amigos. aqui para nós, né? O seu Valdemar brigava com o Mário Covas pela imprensa, né? Obrigado. Ele ficou brigando anos e anos com o Mário Covas. Mas o Valdemar era carismático, né? Com tudo isso, o Covas gostava muito dele. Gostava? Gostava. Acabaram... Mas ele se estranhava, depois no final acabaram se dando bem, né? O Covas Mas ele também não era flor que se cheire, não. Ele brigava com todo mundo, né? O Covas? Você lembra de uma manifestação em Suzano? Nossa que ele estava lá e o pessoal começou, os professores começaram a se manifestar e ele falou assim... E ele falava assim, eu te falo. O cara estava com um caixão de defunto. Exatamente. Ele falava assim, guarda esse caixão, que eu vou ganhar a eleição, vocês vão se enterrar nesse caixão. E ele falava, depois o pessoal ficava gritando, e falava ele assim... Ele chamava pra briga. Vem aqui, o pessoal vem me pegar, imagina, pro governador aqui do Xarope. Ele falava isso mesmo. E ele falava assim, mas você... Isso mesmo, grita bastante mesmo, porque eu apanhei muito para vocês estarem aí hoje se manifestando. Isso ele sempre falava. Não falava isso? Eu apanhei muito, fui preso. Por causa disso. Para vocês terem a liberdade de poder falar se manifestem hoje. mesmo. A gente tem histórias para contar aqui do Mário Covas durante horas, né? Com certeza. Eu tenho o prazer de ter estado junto com o deputado Estevão, quando ele era prefeito, deputado, e quando o Mário Covas era governador, e o seu Valdemar era prefeito também. Não tô tão... Eu tô velha, viu, Viviane? Eu tô falando igual a Viviane, mas tô ficando velha também no jornalismo. Mas são coisas que marcam a história da gente, você né? É experiente, né? Tô meio rodada, né, deputado? Eu quero agora convidar você para o Jogo Rápido com o deputado Estevão Galvão. Você, deputado, tem um ídolo? Nós falamos nele agora. O meu ídolo, assim, na história da vida, é o Mário Covas. O Mário Covas é um especialíssimo para mim. Um livro de cabeceira, deputado? Hoje é um livro que se chama Talmidim. Passo a Passo de Jesus Cristo. Você não conhece não, porque é um livro novo, eu ganhei de presente, gostei e estou até oferecendo para alguns amigos. Olha que bacana. É um livro, ele tem uma mensagem por dia, são 365 mensagens. Mas ele é um livro que ele conta história, uma história de Jesus e etc. Mas ele é muito bem formulado, entendeu? Quem escreveu foi um pastor. Ele se chama Ed René Kivitz, pelo nome, ele é de origem judaica, né? E é um pastor batista. Mas é um livro independente dessa religião ou daquela. Se você quiser conhecer a história, bacana. Na verdade, desde, né? Vale a pena, assim, é um livro gostoso de ler. Um filme? Olha, Marilei, filme... tem uma infinidade de filmes. Eu gosto muito de cinema, mas tem muitos mesmo que eu poderia dizer. Mas teve um filme que eu assisti quando existia o Cine Urupema. Não faz tempo. Então, no tempo da Magdalena, da Farmácia. Né? Faz tempo. Chama Girassóis da Rússia. Nossa. Você já ouviu falar nesse filme? Já ouvi falar, mas nunca assisti. Mas é muito bom. Lindo. É um filme romântico, bonitinho, de guerra. Uma frase marcante do deputado. Uma frase que marca a sua vida. Olha, eu vou falar aqui uma frase que não é minha, não. É de Fernando Pessoa. Eu acho interessante. Assim,
tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Porque quando eu repito essa frase, eu vejo assim, que a pessoa não pode ser mesquinho, você não pode ser invejoso, você não pode ser assim, egoísta, prepotente. Soberbo. Soberbo, essas coisas. Então eu acho que essa frase é uma frase para reflexão. Bacana. Um exemplo de vida. A gratidão. Um hobby, deputado. Eu gosto de viajar. Eu gosto de muitas outras coisas, né, Maria? Ontem, por exemplo, eu assisti o São Paulo. Ai, que horror. Mas viajar eu gosto bastante. Gosto de ler também. Cor preferida? Olha, eu não sou supersticioso. Eu tenho convicção e não sou bipolar, nada disso. Mas coisa interessante, o negócio de cor, Marilei, é azul. E olha, eu não saio de casa sem ter alguma coisa azul. Você acredita nisso? Nossa, não sabia. Se você me ver com um traje que não tem nada de azul, pode saber que a minha cueca é azul. Ah, é igual o olho, azul. É igual o olho, é. O olho azul. E muita gente até fala, você não tem esse problema porque você já tem o olho azul? Mas a cor azul. Dia ou noite, deputado? Aí eu gosto mais da noite. O que você faz nas horas vagas? Você falou que gosta de ler, né? É isso que eu falei. Ler, filme, essas coisas todas. Você é bom em quê? Você fala, eu sou bom em... Trabalhar. É péssimo em quê? Mentir. E você também não gosta de falar mal dos outros, né? Não gosto também. Tem uma Mas raiva... mentir, eu não sei mentir. Mas sabe o que me irrita? Quando eu quero fazer fofocas, ele não quer fofocar. Ele não faz fofoca, gente. Eu não gosto de gente que não faz fofoca. Não é que eu não faço fofoca. Você não fala mal dos outros. Não, é verdade. Não é? Mas isso, a gente que está acostumado a falar mal dos outros, né? Que é um pecado, a gente não está acostumado. Eu tenho alguns amigos que falam assim que também. ficam com raiva, né? Eu prefiro conversar com a Viviane, porque você não fala mal de ninguém. Lembrança da infância, você tem alguma bem bacana? A minha infância, ela foi simples, mas ela foi uma infância muito intensa. Bacana. Bastante intensa. Um esporte, deputado? Então, esporte, Marilei, eu gosto de todos. Eu gosto de esporte. Mas hoje eu acompanho muito mais o futebol, né? Claro, né? Você é São Paulino. É verdade. Roxo. O que você curte na internet? Você consegue hoje acessar a internet? Já acostumou com o mundo virtual? Não, eu acostumei. Não tem jeito de não acostumar. Fazer mas o quê, se né? eu não tenho a Viviane Select para me ajudar, eu ia ter muita dificuldade. Mas ela me ajuda aí muito. Mas eu acompanho sim. E acompanho principalmente o dia a dia do Estado, do país, da política, da economia, do mundo. Não tem forma de não acompanhar, né, Marilei? Um lugar? Suzano. Um sonho, deputado, você tem um sonho? Um sonho? Você sonha com o quê? Olha, aquilo que eu falei para você, eu posso me considerar um vencedor, né? Porque eu tenho minha família, mas o meu sonho é viver mais um pouco, Marilei, para continuar assistindo o crescimento e a formação dos meus netos, né? Isso vai viver bastante. Amém. Viver muito. Amém. O que você não suporta nos outros? O que eu não suporto nos outros ingratidão. Olha, ingratidão, traição, calúnia, essas coisas são horríveis. Tem medo de quê? Da calúnia. Tenho muito medo de calúnia. Tem mania? Sabe, porque você não tem defesa, né? Você não tem como se defender. Tem mania de quê? De ser trabalhador. Uma mensagem para deixar para os nossos telespectadores e para os internautas que estão acompanhando. Olha, é assim. Tem um dito, não foi eu quem disse, não. Se eu não me engano, eu me lembro que eu li isso há mais ou menos uns 30 anos. Quem falou foi o Delfim Neto. É assim. O ponto de partida é igual para todos. A chegada depende de cada um. Então, o que eu deixo é essa mensagem de fé e de esperança para todos, principalmente para os jovens, gente. E o livro do Paulo Coelho, aquele O Alquimista, ele fala da lenda também. Lenda pessoal. Da lenda pessoal, exatamente, que você tem que ser determinado, lutador, quando você procura alguma coisa, né? Como foi a sua vida? Você conquistou com trabalho, com determinação, com pertinaz. Então, minha mensagem é essa, gente. Tenha fé, tenha esperança, trabalhe, batalhe, procure e você vai chegar, vai alcançar. Você escolheu uma música muito legal, Caminhemos, do Erivelto Martins. Do Erivelto Martins, fui buscar lá no fundo do baú.
Essa é do fundo do baú, direto Túnel do Tempo. Mas eu tenho coisas de baús assim mais distantes ainda, viu? Mas essa é muito linda. Muito legal. Eu quero agradecer muito, adorei a entrevista, deputado. Eu já conheço a sua história, né? Aliás, parte da sua história eu já vivenciei ali no dia a dia de Mário Covas, de Valdemar e tudo mais. Mas é legal os telespectadores poderem conhecer um pouco mais. Foi boa também, gostei bastante. Eu gostei. Obrigada. Deus que abençoe. Amém. E a mim não desampare. Amém. E saúde. Amém. Saúde. Gente, deputado Estevão Galvão contando, hoje ele estava inspirado, contando a história dele. Fiquei muito feliz em tê-lo aqui, contando uma história de vida, de política, né? De 40 anos de história. E é claro, né, muito descontraída junto com a gente. Obrigada pela audiência e pelo carinho. Fique agora, então, com a programação da TV Mogi News. E eu volto no próximo programa. Um beijo e até lá. Parto à procura de alguém ou à procura de nada. Vou indo, caminhando. Frente a Frente. Oferecimento. BDC Telefones, a loja autorizada da Vivo.